Neste vídeo vamos estudar o conceito de juros compostos. A ideia dos juros compostos, conhecido por regime de juro composto, significa que os juros vencem juros. Qual é o capital C1 se eu colocar C0 no momento inicial? Há de ser o capital que eu tinha mais o respectivo juro. Ora, o juro é, por definição, a taxa de juro vezes o capital. Se eu colocar o C0 em evidência, fica-me um mais I, que é este montante que eu tenho aqui. Agora, e qual é o capital C2? O capital C2 vai ser C1 mais IC1. Se eu substituir o C1 pelo seu valor, que é C0, 1 mais I multiplica por C0, 1 mais I, e colocando em evidência C0 mais I, fica aqui 1 mais I. Ou seja, C0, 1 mais I ao quadrado, que é este valor que aqui está. Bem, isto significa que, procedendo de forma iterativa, o capital Cn vai ser C0, que multiplica por 1 mais I levantado a N. Portanto, esta forma que aqui está é a forma de capitalização no regime de juros compostos. Se eu quiser saber qual é o juro que resulta num determinado período, vou apagar só aqui, ou melhor, apagar, mas colocar aqui do lado direito as fórmulas fundamentais, portanto, esta que eu aqui acabei de dizer, que é Cn igual a C0, que multiplica por 1 mais I levantado a N. Portanto, esta é a fórmula fundamental do cálculo de juros no regime de juro composto. Agora, há duas coisas que eu queria saber. É quanto é que vale JK, que é o juro no período K. Ora, o juro no período K é, por definição, o capital em K mais 1, portanto, no fim do período, menos o capital em K. Ora, o capital no período K mais 1, segundo a fórmula de cima, é C0, 1 mais I levantado a K mais 1, menos C0, 1 mais I levantado a K. Colocando em evidência C0, 1 mais I levantado a K, fica aqui 1 mais I menos 1. E, portanto, dá C0 que multiplica por 1 mais I levantado a K, este menos 1 corta com este 1, vezes I. Portanto, o juro que temos no período K, portanto, período K significa aqui de K até K mais 1, portanto, é o juro que temos aqui neste período, J pequeno K, é, portanto, C0, que multiplica por 1 mais I levantado a K vezes I. Repare-se que eu estou a colocar aqui as fórmulas, mas estou a tentar deduzir como é que elas aparecem. Agora, outra coisa que é muito importante no regime de juros compostos é o juro acumulado no período K. Portanto, aquilo que eu vou designar por J grande K, ou seja, por definição, é o somatório desde J. J não é um bom exemplo. Pode ser P. Desde P igual a 0 até K de JP. Quer dizer, é o J1 mais o J2 mais etc. Ora, vamos aqui calcular. Na verdade, a soma desses juros, eu posso imaginar da seguinte maneira.
eu posso imaginar que desde 0 até k, o que é que eu tenho? Aqui eu tenho C0, 1 mais I levantado a k. E aqui tenho C0. Ora, a diferença entre estes dois capitais é o juro ao longo dos vários períodos. Quer dizer, o JK vai ser C0 multiplica por 1 mais I levantado a k menos C0. Se colocar o C0 em evidência, fica 1 mais I levantado a k menos 1. Portanto, aqui, este somatório, em termos explícitos, não é preciso, fica C0 que multiplica por 1 mais I, vou escrever como deve ser, 1 mais I levantado a k menos 1. Portanto, estas três formas desempenham um papel fundamental no cálculo de juros compostos. Se eu quiser saber qual é o juro produzido num determinado período, por exemplo, de 10 a 20, vai ser J20 menos J9. Repare-se que tem que se tirar uma unidade. Portanto, agora é só uma questão de pensar nestas formas. Agora o que eu quero é fazer um problema concreto sobre este assunto. Problema básico fundamental. É assim, eu vou colocar no banco um capital C0 de 3.000 euros a uma taxa de juro I anual de 2,25%. E várias perguntas. Na linha A é qual é o capital que eu tenho ao fim de 5 anos. Na linha B é quantos anos tenho que esperar para o capital dobrar. Capital passar a 2C0. Portanto, neste caso, 6.000 euros. Dobrar o capital. E na linha C é qual a taxa de juro. Depois fazemos a pergunta para a linha C. Qual a taxa de juro que fazia com que o capital dobrasse em 5 anos? Bem, para responder à linha A, é imediato. Portanto, é aplicar apenas a fórmula. Quer dizer, o C5 vai ser igual a C0, que multiplica por 1 mais I levantado a 5. Portanto, isto implica que C5 vai ser igual a 3.000, que multiplica por 1 mais 0,025, que é os 2,25%, levantado a 5. E agora, se agarramos numa calculadora, temos 3.000 vezes, abrir parênteses, 1 mais 0,025, fecha parênteses, levantado a 5. E, portanto, isto dá 33,94, 3.394,22 euros. Portanto, vamos escrever aqui. Portanto, era 33,94,22 euros. Isto à linha A. Agora, à linha B. À linha B, nós pretendemos que o capital dobre. Ora, o capital dobrar significa que C0 multiplica por 1 mais I levantado a N é igual a 2 C0. Repare-se que
Neste caso, o C0 é 3.000 euros. Mas isto não depende do capital inicial. Qualquer que fosse o C0, tirava-se sempre que 1 mais I levantado a N igual a 2, porque o C0 ao passar para aqui fica a dividir e corta, e portanto há 2. Portanto, vamos ter 1,025 levantado a N igual a 2. Para resolver esta equação, temos que aplicar logaritmos. Recordar que a equação A levantada x igual a y, por definição, x é o logaritmo na base A de y. Para poder utilizar uma máquina de calcular, pode escrever ln de y sobre ln de A. Portanto, isto significa que, no nosso caso, temos n igual ao logaritmo na base 1,025 de 2, que é ln de 2 sobre ln de 1,025, que é igual. E agora precisamos outra vez da calculadora. Portanto, ln de 2 é dividir por ln de 1,025. E, portanto, como se pode ver, dá cerca de, aproximadamente, não é exatamente, mas é aproximadamente, 28 anos. Quer dizer, eu tenho que esperar 28 anos, não vai ver se é 28, exatamente, 28,07 é praticamente 28 anos. Eu tenho que esperar 28 anos para que o capital duplique. Agora, outra pergunta, a última pergunta que eu queria fazer era a seguinte, é qual devia ser a taxa de juros para que o capital dobrasse em 5 anos? Já se percebe que tem que ser muito grande. Para isso eu vou aqui pagar isto. Portanto, a pergunta é, qual deve ser a taxa de juro de forma a que o capital duplique, isto é, passe a 6.000 em 5 anos? Portanto, temos que 1 mais I levantado C0, 1 mais I levantado a 5 é igual a 2C0. Também isto não depende do capital inicial, isso significa 1 mais I levantado a 5 é igual a 2. Agora, cuidado, que este tipo de equação é diferente. Uma equação do tipo x levantado a n igual a y implica que x é igual a y levantado a 1 sobre n. Ou também há quem goste de dizer raiz índice n de y, que é a mesma coisa. Portanto, daqui nós tiramos o seguinte. Tiramos que 1 mais i vai ser 2 levantado a 1/5. E, portanto, a taxa de juro vai ser 2 levantado a 1/5 menos 1. Ora, fazendo as contas, 2 levantado, abre parênteses, 1 a dividir por 5, fecha parênteses, menos 1. Portanto, isto está a 0, praticamente 15, arredondado, 14,8. Portanto, mas vamos pôr como está, 0,1487. 0,1487. 0,1487. Ou seja, 14,87% seria a taxa de juros que faria com que o capital dobrasse, isto é, passasse a 6.000 euros neste caso, em 5 anos.
Só para terminar, vou calcular qual é o juro obtido no quarto período e qual é o juro acumulado até ao quarto período. Portanto, vamos verificar também para aplicar as duas formas de baixo. E com estas formas conseguimos resolver quase todos os problemas de juros compostos. Ora, vamos então calcular o juro que estes 3.000 euros rendem no quarto período. Portanto, J pequeno 4. Não é K, é 4. J pequeno 4. Portanto, segundo esta fórmula, vai ser C0 que multiplica por 1 mais I levantado a 4 vezes I. Portanto, vai ser J4 igual a 3.000 euros que multiplica por 1,025 levantado a 4 vezes 0,025. E agora, efetuando esta operação, 3.000 euros vezes 1,025 levantado a 4 vezes 0,025. Isto dá 79. Portanto, igual a 82,79 euros. Ou seja, 82 euros e 79 cêntimos é o juro que nos rende os 3.000 euros no quarto período. Portanto, no quarto período é entre o 4 e o 5. E para saber qual é que é o juro que rende até ao quarto período, portanto, o juro acumulado, é fazer J grande 4. Segundo esta fórmula, será C0, que multiplica por 1 mais I levantado a 4 menos 1. E, portanto, vai ser C0, que multiplica por 1,025 levantado a 4 menos 1. C0, portanto, são 3.000 euros. E, portanto, mais uma vez, efetuando a operação, 3.000 vezes, abrir parênteses, 1,025 levantado a 4 menos 1. Fecha parênteses. E, portanto, dá 311,44. Vamos aqui tomar nota disso. 311,44 cêntimos. Portanto, através destas fórmulas que aqui estão, portanto, estas fórmulas, e sabendo resolver equações que envolvam exponenciais e potências, conseguimos resolver problemas que envolvam juros compostos. Evidentemente que este vídeo é um vídeo introdutório, um vídeo básico, mas que serve perfeitamente para compreender qual é a ideia fundamental e os motivos porque é que as fórmulas são assim. É muito importante que compreenda porque é que as fórmulas são assim e não as decore pura e simplesmente. Muito obrigado pela atenção.